Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na sua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Aí o 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Até aqui está bom para nós. Aqui nós já conhecemos essa passagem. Deus, ele queria cuidar de Elias, mas também queria abençoar essa mulher, essa viúva. É ou não é verdade? Porque olha só, olha uma parte principal aqui da mensagem. Sempre ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. Por isso que nós temos que estar na direção de Deus e nunca fazer o que vem na nossa cabeça. Eu sempre comento aqui, cuidado com esse negócio de eu acho, quem sabe. Ai, pastor, eu acho que eu vou fazer assim, eu acho que eu vou fazer tal coisa. Tem que estar na direção de Deus. Porque imagina, Deus pega Elias e manda ele ir para um lugar totalmente estranho, e que estava em plena miséria, né? Não estava numa pandemia, mas estava numa miséria, e Deus manda ele para lá. Só que aqui é que está a diferença, foi Deus que mandou, foi Deus que deu uma direção para ele. Por isso que tem coisas que nós fazemos na direção de Deus, as pessoas podem até olhar e não vão entender. Eu preguei aqui domingo passado. Imagina, no meio de uma dificuldade dessa que o mundo está enfrentando, eu comentei domingo passado na mensagem que eu gravei, você chegar e falar para alguém: não, vai dar tudo certo, é uma bênção, Deus vai abençoar aqui, Deus vai abençoar acolá. Alguém vai olhar para você e falar: ó, o doido aí. Mas espera aí, se você está na direção de Deus, eu comentei aqui, pessoal, ou nós cremos na palavra nesses dias, ou não cremos. Ou nós pegamos o que a palavra diz e guardamos aquilo ali, se apegamos àquela mensagem, ou então nós vamos se entregar às coisas deste mundo. Nós vamos se entregar à doença, não só ao vírus, mas vai se entregar à bebedeira, a tantas outras coisas que assolam o mundo por aí. Então esse é o momento de nós pegarmos aquilo que Deus fala e guardar no coração e se apegar naquilo ali e não largar por nada. Porque em todos os momentos de crise dos profetas, dos homens de Deus, do povo de Israel, Deus cuidou, pessoal. Deus não deixou ninguém passar fome. E olha, a pessoa que está ali, está firme com Jesus, está na palavra, Deus não vai deixar nem faltar o arroz, o feijão, Deus não vai deixar faltar nada. E Deus tem abençoado, tem usado pessoas. Sabemos que os dias são difíceis mesmo, não é só para um, é para todos, irmão. Todos foram afetados, como diz o ditado aí, de mamando ao quê? Não tem esse negócio, aonde tem vida, onde respira, foi afetado. Nem todo mundo está tendo uma dificuldade. Mas, irmãos, isso não é coisa para nós ficarmos assim espantados,
porque nós temos lido na Bíblia e sabemos que isso é bíblico. O próprio Jesus falou que ia ter o quê? Aflição. Não falou que era um vírus, mas falou que era uma aflição. E eu não estou aqui para, como se diz, provocar o terror. Não, estou aqui para pregar. Mas não sabemos o que vem depois disso. É ou não é verdade? Alguém sabe? Não sabemos, pessoal. Um dia desse nós estávamos aqui tudo tranquilo, louvando a Deus, a igreja cheia, e de uma hora para outra, um dia o pastor olhou, cadê o culto? Não tem nem culto mais. Então, olha como funcionam as coisas. Por isso que nós temos que estar na palavra, na direção de Deus, preparados com Jesus. E aqui, voltando para o entendimento, Deus manda o profeta ir para um lugar no meio de uma crise. Mas por que Deus fez isso? Porque Ele é Deus, Ele ia dar a todas as diretrizes para o profeta, para que ele não passasse fome. E olha que coisa louca, se for olhar assim humanamente, ele vai e bate na porta de uma viúva, irmão, que estava 1000 vezes pior do que ele, já estava esperando a morte chegar. Porque o que ela disse aqui, eu vou preparar uns cavacos aqui, vou fazer um fogo, fazer um bolo, com o restinho de coisa que eu tenho aqui, depois que eu comer isso aqui, eu vou morrer. É como se olhasse lá na lata, lá tivesse só um pouquinho de arroz, só dá para fazer esse almoço, nós vamos comer, vamos encher a barriga, mas depois que a barriga esvaziar, não vai ter mais o que comer. Não tinha mais uma expectativa de vida, essa mulher não tinha nada. Aí olha como Deus faz a obra. Aí chega o profeta e dá uma palavra para ela mesmo diante daquela dificuldade, irmãos, daquela situação, ela ouve a voz do profeta de Deus, o profeta fala, vai lá, pega uma água, ela vai pegar, ele fala, em outras palavras, se não for pedir demais, não tem um bolinho aí não, aquele de fubá com um cafezinho quente? Aí ela olha, tem um pouquinho, mas eu vou fazer para o meu filho. Não, faz o seguinte, faz primeiro para mim e depois para vocês. Isso aqui tem um outro entendimento aqui que nós podemos pegar só um pedaço, que não é uma mensagem de hoje, mas se tratando também da vida financeira, pessoal. Eu vi nesses dias de dificuldades, de crise, pessoas virem até a igreja, devolver o seu dízimo, a tua oferta, a tua fidelidade. E olha só, essa mulher tem outra mensagem, mas eu não vou falar aqui. Mesmo no momento de dificuldade, ela repartiu com quem? Com o profeta, com o homem de Deus. Eu não sei qual foi o pensamento dela, se foi, eu só tenho isso aqui mesmo, vou dar logo para o profeta, vou morrer do mesmo jeito, mas ali estava a resposta de Deus, naquela simplicidade, o profeta sendo direcionado por Deus, meio que sem sabendo o que ia acontecer, só fazendo a vontade de Deus, e ela obedecendo o profeta que estava na direção de Deus, e ali Deus começou a fazer a obra. Aí ela vai, pega o que era dela, a única coisa que ela tinha, fez ali o bolo, trouxe para o profeta, e ali aconteceu o milagre que nós acabamos de ler aqui. Então, eu preguei uma mensagem aqui, não lembro o dia, mas foi uns tantos domingos atrás aí, que eu falei sobre Pedro, que emprestou a rede que emprestou o barco para Jesus pregar na beira da praia, e a sua rede se encheu de peixe. Falei daquela outra mulher que está perto aqui, que fez o quartinho para Elias, socorreu Elias enquanto estava fazendo a obra, e foi abençoada com o filho. E nesses dias de dificuldades, eu te falo, irmão, será que Deus não está fazendo nada por você? Eu vou contar de mim, Deus tem abençoado muito nesses dias de crise. Pastor, mas em dias de crise, Deus é Deus, amém? E Deus tem abençoado muitas pessoas nesses dias de dificuldades. Nós é que às vezes não reparamos nos detalhes o que Deus está fazendo na nossa casa, o que Deus está fazendo na família. Por isso que eu oriento, tira os olhos das dificuldades, tira o foco do vírus, fica na palavra, naquilo que Deus está falando. Pastor, mas Deus não está falando nada. Será que Deus não está falando? Pastor, nesses dias parece que Deus sumiu. Será que Deus sumiu? Será que Deus abandonou? Olha só, vai um pouquinho à frente aqui, eu estava meditando nessa palavra, vai no capítulo 18 aí, de 1 Reis mesmo, só que no capítulo 18, já eu vou terminar aqui,
para nós orarmos. Capítulo 18. Nós estávamos no 17, aquela luta toda, aquela dificuldade, e aqui já no capítulo 18, no versículo 41, é onde Elias orou novamente e Deus mandou a chuva. Porque toda aquela crise lá aconteceu porque não tinha chuva, pessoal. E naquela época, tudo era baseado, era movido através do quê? Da agricultura, do alimento, do arroz, do feijão, do trigo. Então, se não houvesse chuva, era uma crise total. E hoje aí tem chuva, tem tudo, né? Mas o pessoal está preocupado com outras coisas aí. Mas naquela época, a maior crise que poderia ter na face da terra era faltar chuva. E hoje a mesma coisa, né? Imagina se acabar a chuva. Misericórdia. Aí não tem nada. Acaba tudo. E aqui no versículo 41 do capítulo 18 diz assim, ó, então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e inclinou para a terra, e meteu o seu rosto entre os teus joelhos. E disse ao seu moço, sobe agora, e olha para a banda do mar. E subiu e olhou, e disse, não há nada. Então disse ele, toma lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha os teus carros, desce para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que entrando os céus, enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Só para você entender, olha aqui para mim. Irmãos, bem conhecida essa passagem, Elias ora a Deus, a chuva para, depois ele ora a Deus para a chuva voltar. E aí ele pede para o seu moço, fala, vai lá, dá uma olhada. Alguém conhece o tempo de chuva, quando vai chover? Sabe ou não sabe? Às vezes a gente erra, né? Que a chuva passa meio longe, mas a gente sabe, o céu fica meio preto, né? Fica escurecendo tudo, fala, está vindo uma chuva aí. E aí ele fala para o moço, vai lá, a banda do mar, dá uma olhada, vê se o tempo lá, se não está meio, não sei, escurecendo para chover. Ele vai lá, olha, não sei se estava com a má vontade, não tem chuva não, acho que ele estava esperando um raio, alguma coisa assim, né? Aí o profeta manda ele quantas vezes? Aí ele vai de novo, imagina, meu Deus, 2, aí vai de novo, 3, hoje já existe a tecnologia, né? Se fosse nos dias de hoje, ele ia lá e ficava lá, mandava um WhatsApp, ó, tá tranquilo, não tem nada de chuva aqui. Mas será que não tinha nem um sinalzinho no céu do milagre de Deus? Porque na 7ª vez ele vai e olha, aí eu não sei se ele consegue reparar mais, ele analisa mais de perto, afinal de contas era a última vez, ele fala, deixa eu olhar direito, porque esse profeta falou, sabe que agora eu percebi que tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas, não sei, deixa eu ver, não dá para ver aqui. Mas se eu olhar ali fora, vai ter uma nuvem ou outra, vai ou não vai? Uns pedacinhos de nuvem aí, mas significa que vai chover? Não. Aí ele olha e volta e fala, profeta, olha, tem uma nuvenzinha lá, mas uma coisa insignificante. É aquilo lá, o profeta, pede, Acabe, sobe, vai embora, vai chover. Ele fica olhando e fala, mas só aquele sinalzinho, aquela nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, basta. Era aquilo que o profeta queria ver. Aí voltando aqui no entendimento, irmãos, nesses dias de dificuldades, será que Deus não está mostrando para você também? Que às vezes, como eu dei o exemplo aqui, ele estava esperando um raio, olhar assim, profeta, vai chover mesmo. Porque eu vi um raio lá. Mas não foi nada disso. Uma pequena nuvem, uma coisa tão pequena, ele olhou naquela pequena nuvem, falou, tem uma coisinha diferente, mas será que ele não viu aquilo ali todas as vezes que ele foi, mas nem? Aí por ser a última ele volta e fala, profeta, tem uma nuvenzinha, aquilo ali basta, somente. O profeta falou, pronto, vai chover.
Assim é Deus na nossa vida. Eu já comentei sobre isso aqui. Às vezes, um ato de fé que nós distribuímos na igreja, um azeite consagrado, uma rosa consagrada, não basta para nós. A nossa fé em ação vai fazer a diferença, um sal consagrado. Mas às vezes a pessoa está esperando o quê? Em dias de dificuldade, de crise, de situações difíceis, a pessoa está esperando um raio, algo caído, alguma coisa sobrenatural, e a mãozinha, a nuvenzinha do tamanho da mão de um homem está ali, o sinal de Deus está ali. Agora, se nós não estivermos ligados com Deus, nós vamos olhar o sinal de Deus e vamos olhar 1, 2, 3, 7, 14, 21 e por aí vai, e não vamos entender nada. Por isso que desde o início da mensagem, ali para Deus abençoar aquela viúva, aqui no capítulo 17, o profeta cumprindo a vontade de Deus, e ela também cumprindo a palavra do profeta que estava direcionada por Deus. E o milagre o quê? Aconteceu. Depois você lê lá, e comeu muitos dias, até que chegasse esse dia aqui, que Deus derramou chuva sobre a terra. E aí voltou a abundância, voltou a produzir, os campos voltou a produzir o trigo, o arroz, o feijão, o alimento. Como eu disse, naquela época tudo era através da agricultura. Se a terra não produzisse, não tinha alimento, né? Não tinha nada. Então, ou seja, nós temos que estar atentos, pessoal, àquilo que Deus está falando para nós. E é nesses momentos de dificuldades, é onde Deus vai mais fazer milagre. Lembra quando o povo passou pelo deserto, lá ficaram 40 anos no deserto? Teve um lugar na Bíblia que fala, onde Deus fez mais milagre do que naquele deserto? Teve ou não teve? Não teve. Onde Deus fez mais milagres, você vai encontrar na Bíblia, naquele deserto, naquela dificuldade. Já viu carne cair do céu, irmãos? Cai tanta coisa do céu, né? Mas carne cair do céu, o maná caía do céu, as pessoas andaram 40 anos ali naquele deserto, naquele sol. Deus mandava uma nuvem para fazer sombra o dia inteiro para eles, e à noite era gelado, Deus mandava uma coluna de fogo, aquecia. Olha o cuidado de Deus, em meio a um lugar terrível, deserto, que só tem escorpião e calor e por aí vai. Refletir, estarmos ligados com aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Por isso que é momento de nós orarmos, ler a Bíblia, meditar na palavra. Não é para nós ficarmos na frente de uma televisão, de um rádio, uma internet. Ai, meu Deus, morreu tantos, ai misericórdia, ai, morreu mais um, ai, morreu mais um. Não é isso, irmãos. Isso aí não precisa, já tem quem faz aí de monte já. Deus está nos dando uma direção que agora é para nós se ligarmos na presença dEle, ficarmos focados na sua palavra. Morreu 5, olha, Jesus falou que Ele veio para trazer vida e vida com abundância. O cristão tem uma palavra diferente no coração, em meio às dificuldades, em meio às lutas, às batalhas. O cristão tem um pouquinho de farinha na panela, o azeite ali na botija, e ali que Deus vai fazer grandes coisas. Voltando aqui para a viúva, que ela tinha só, como se diz, uma mixaria. Basta, o profeta falou, isso aí basta. Com isso daí, Deus vai abençoar, Deus vai fazer muita coisa. E olha só, vai lá em Joel para terminar. Joel 2, 21. Diz assim, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer chuva a temporã e a seródia no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram o quê? Por quem? O gafanhoto e a locusta e o pulgão
e a Uruca, o meu grande exército que enviei contra vós. Até aqui está bom para nós. Isso aqui é promessa de Deus para nós. Irmãos, eu disse no início da mensagem, o vírus é uma realidade, a situação que o mundo está vivendo é uma realidade, nós não devemos fugir disso, mas eu já preguei essa mensagem aqui, você há de lembrar, quando eu preguei uma mensagem que eu disse que nós não temos que viver a realidade, nós temos que viver o quê? Esquecer? A verdade. E o que é a verdade? É a palavra de quem? De Deus. A realidade existe? O nome já fala uma realidade, mas a própria Bíblia fala, conhecereis, a João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fica com aquilo que liberta, que cura, que transforma. A realidade está aí, não precisa se esforçar muito para ver, não. Já está diante dos nossos olhos. Agora a verdade, que é a palavra, nós temos que correr atrás dela. Nós temos que buscar e procurar viver ela. Porque ela nós temos que meditar, buscar, entender e passar a viver. Agora a realidade não abriu a porta dali para fora, você já se depara com a realidade. Você liga a televisão, você já se depara com uma realidade. Essa é mais fácil de entrar no coração da pessoa. Agora a verdade nós temos que buscar. E é essa verdade é que vai fazer com que Deus abençoe nesses momentos de dificuldades. O que ele disse aqui, olha, fica tranquilo, seus celeiros vão se encher. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Pode ter certeza. Vai ter os momentos de aperto, de dificuldade, vai. Irmãos, eu tenho ficado firme nessa mensagem. Você vai ver, quando passar essa dificuldade toda, apesar que já passou 80%, agora é política, o vírus agora do cão, agora é política, agora já esqueceram até do vírus, agora é guerra de poder para lá e para cá, um puxa para lá, outro puxa para cá e o povo está aí. Mas quando acabar essa guerra toda aí, e pelo menos essa do vírus aí que atrapalha bastante, a outra a gente suporta ainda, mas quando passar, irmãos, eu estou firme nessa palavra, você vai ver o tanto de testemunho, quantas coisas maravilhosas Deus vai fazer na sua vida. Na verdade, Ele já está fazendo, depois você vai testemunhar, pode ter certeza disso, é livramento. É coisas que você vai entender, falar, olha, se não fosse essa situação, se eu tivesse feito tal coisa, eu teria morrido. Olha, se eu não tivesse feito isso, se não tivesse surgido essa situação, teria acontecido isso. Escreve o que eu estou falando. Estou aqui como homem de Deus para falar isso para você. E você vai ver, por mais que nesse momento de dificuldade, de crise, Elias também passou isso, imagina, caminhou com fome, foi até Sarepta, uma cidade longe, mas quando ele chegou lá, ele viu o milagre, Deus abençoou, encheu a barriga dele, não deixou faltar o pão, e ele foi abençoado. Agora, preste atenção, será que Deus já não mostrou para você também o sinal do milagre? A pequena nuvenzinha lá, que às vezes você olhou uma vez, nem prestou atenção, mas olha de novo, volta lá 7 vezes, analisa, não, peraí, tem um sinal ali, e aí a fé que está dentro de você, a fé que é sua, a fé verdadeira, como se ela falasse, basta, só isso aí está bom, é isso que eu preciso, para Deus abençoar, é o pouco que você tem, que Deus vai multiplicar. Por isso que nós nunca devemos ser ingratos, eu sempre comento aqui, mas eu só tenho essa miséria, basta, é isso que Deus vai usar para multiplicar, não murmure. Mas olha, minha família não presta, é esses que você diz que não presta, que Deus vai pegar e vai transformar, é só isso que Deus precisa. Deus não precisa de uma família restaurada, para fazer o milagre. Tem milagre aí? Não tem, irmãos. Por que ele fez um monte de milagre no deserto? Porque lá precisava, lá não tinha nada. Então, aonde nós estamos, a dificuldade que esteja passando, ali Deus vai fazer milagre. É assim que Deus se manifesta, em meio às dificuldades, em meio às crises, onde Deus aparece. Nunca foi falado tanto em Deus, nunca as pessoas refletiram tanto, é agora. Esse é o momento. Então,
tudo tem um propósito de Deus, e nós temos que ficar firme. Guarda essa parte aqui de Joel. Irmão, Deus vai restituir, até o tempo que nós ficamos parados, sem congregar, os dias de culto, Deus vai restituir tudo. Amém?